Com 52,16%, o que equivale a 670.310 votos, Renan Filho, do PMDB, foi eleito governador de Alagoas no último dia 5 de outubro. O novo gestor vai enfrentar diversos desafios e problemas, entre eles a dívida pública, que deve ultrapassar 11 bilhões em janeiro de 2015, e o elevado índice de violência do Estado. Fábio, o que o novo governador vai ter que atacar principalmente nessa área econômica para fazer com que o Estado aí cresça? Bem, na verdade, o resultado das eleições, Maria, foram aqueles que estavam previstos nas pesquisas, né? Desde o início da campanha eleitoral, não houve grandes surpresas. E o principal desafio, acho que o início, ali no início do governo Renan Filho, será nem necessariamente a partir do dia 1º de janeiro, mas sim antes do dia 1º de janeiro, que é compor a equipe com que ele vai trabalhar, né? Existem muitas especulações, a começar pelos componentes da equipe de transição, que, ao meu ver, talvez essa equipe de transição não seja mais do que 5 ou 6 pessoas no máximo, e são, de certa forma, pessoas da máxima confiança do governador, né, e com certa capacidade técnica. E daí, então, visto um pouco a radiografia do como é que está a situação do Estado, né, é lógico que as conversações e as negociações serão para preenchimento dos principais cargos, sobretudo nos cargos ali mais estratégicos do Estado. Talvez, nesse caso, seja o primeiro desafio para ele, porque ele se comprometeu na campanha de que vai privilegiar cargos técnicos, não é, com certa competência para determinadas áreas, como, por exemplo, finanças, saúde, educação, segurança pública e fazenda. Então, compor aí já uma equipe já é o primeiro desafio, né? Porque aí, nesse sentido, ele dá, de certa maneira, para a sociedade alagoana já um cartão de visita de como será um pouco o seu governo. E os próximos desafios, como você me falou, é no médio e longo prazo, né? A questão da renegociação do indexador da dívida, no qual ele já teve uma reunião com a presidência da República, é importantíssimo, não é, para que os próximos anos a Alagoas tenha capacidade de investimento com as sobras do que ela paga de juros da dívida pública. E outra coisa extremamente importante é o orçamento. O orçamento fiscal, de certa maneira, de 2015 já está preparado, mas ainda não foi votado pela Assembleia. Então ele conseguiu já uma primeira vitória, que é adiar um pouco essa votação do orçamento, para ver se consegue ainda mexer em algumas prioridades para começar 2015, né, com algumas linhas de trabalho já definidas e com recurso suficiente para isso. Bom, e Fábio, você acha que deve ser mantida alguma coisa que existiu nesse governo do Teotônio Vilela? Você acha que é possível manter alguma coisa que, segundo ele, estava dando certo? Bem, temos algumas experiências interessantes. Por exemplo, tem algumas questões relacionadas às atividades meios do Estado, em termos de gestão, né? Algumas coisas que devem ser mantidas, como, por exemplo, dentro do próprio Alagoas Tem Pressa, tem um modelo de gestão, né, que pode ser aperfeiçoado, né, observando que o Alagoas Tem Pressa não é um plano de desenvolvimento, mas sim um plano de monitoramento e gestão de políticas públicas. Talvez isso aí possa ser revisto e visto e observado o que realmente pode ficar. Outra coisa importante é na área de ciência e tecnologia. Tem alguns avanços nessa área, né? Inclusive temos a construção de um polo de tecnologia, ciência e tecnologia aqui em Maceió. Então, experiências desse porte, né, podem ficar no próximo governo. Eu acho que o próximo governador ele tem maturidade suficiente para observar o que deu certo, não tanto aqui, e o que deu certo em outros estados, e repetir o que deu certo em outros estados aqui e continuar o que foi, né, o que de certa maneira foi exitoso no estado, e imprimir seu ritmo de trabalho e a filosofia do governo agora recentemente que vai ser empossado. Fábio, agora falando um pouco dessa questão da governabilidade, né? A gente falava no bloco anterior da eleição para presidente, né? O fato desses dois partidos, PT e PSDB, estarem nessa disputa, algum dessas vitórias, ele ajuda o governo, contribui para essa governabilidade aqui no Estado ou dificulta? Isso existe? Não, existe. Na verdade, apesar de termos governos diferentes em termos de relacionamento, não é? O que passou a ser do PSDB aqui em Alagoas e no plano federal ser o PT, é lógico que o PT deu um tratamento especial a Alagoas, né? Esperamos que, se houver uma mudança no plano federal, com a situação já aqui definida, que essa mesma relação ela seja republicana. Mas não há dúvidas de que, para Alagoas, o melhor, talvez, cenário é
por exemplo, a continuidade no governo federal da atual presidenta Dilma, né, juntamente com sua base de apoio, né, em Alagoas, que é o PMDB, à frente do governo do Estado. Isso aí não tenho dúvida que é a melhor, a melhor equação. Bom, e falando ainda de eleição, a gente viu que logo depois do resultado, quando começou aí essa briga já pelo segundo turno, muitos internautas se pronunciaram nas redes sociais, inclusive até com comentários, postagens, até falando mal do nordestino, que não saberia votar e tudo mais. Eu faço uma pergunta para você, como é que o sul, sudeste do país, ele vê o Nordeste hoje, quando a gente fala em economia? Como é que ele é visto pelo mercado, pelos investidores e empresários? Na verdade, Maria, esses são movimentos, não é? De uma parte da sociedade brasileira que tem uma visão muito enviesada e muito tosca do Nordeste. O Nordeste não voltou em massa, digamos assim, na atual presidenta, não foi em razão somente do Bolsa Família. O Nordeste, por exemplo, a economia nordestina vem crescendo numa média de 4% ao ano. Né, cresce praticamente 2, 3 vezes mais do que o Brasil. Então, o Nordeste vem gerando emprego, gerando renda e crescendo acima da média nacional. Além de que, por exemplo, tivemos vários pacotes de investimentos no Nordeste que privilegiaram certos estados, como Pernambuco, né, a própria Bahia, o Ceará, e também a expansão do comércio no Nordeste e a venda no varejo no Nordeste acima do que tem acontecido no mercado nacional. Então, o Nordeste não é só a questão do Bolsa Família, que é extremamente importante para reduzir o nível de pobreza e extrema pobreza. No caso do Nordeste, a economia nordestina tem uma dinâmica diferente do Sul-Sudeste. Então, quando as pessoas de lá fazem críticas ao Nordeste, eu digo que são críticas toscas, porque elas não realmente compreendem que o Nordeste vive um outro momento econômico e também um outro momento social. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado também, Maria. E o Da Sua Conta de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais informações sobre economia. Até lá!